antes de nós entrarmos na palavra, podem assentar, meus irmãos. Maurício tem os avisos a fazer. E aí nós já vamos entrar na palavra do Senhor nessa noite. Pai do Senhor, meus irmãos. Os avisos. Segunda-feira nós teremos ensaio com o círculo de oração e com o grupo de varões. E também vai ter a confraternização com o círculo de oração. Na quarta-feira temos o culto com a direção do grupo de varões, às 19h30. Na sexta-feira teremos o culto de ensino, às 19h30. E domingo, culto público, às 18 horas. Oração a Deus! Isso, a irmã me lembrou aqui, os irmãos que vão participar da confraternização, tem até dia 20 para estar procurando a irmã Jane, tá? Do jantar, tá? Ok? E a oração na terça-feira, irmãos. Amém? De manhã e à noite. Deus abençoe. Glória a Jesus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O irmão Claudinei está animado, rapaz. Isso aí, irmão Claudinei. Graças a Deus. É isso aí, meu irmão. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero, antes de entrar na palavra do Senhor, agradecer aos irmãos que organizaram a nossa saída de ontem, irmão Berto e toda a sua equipe. Não vou mencionar mais nomes, meu irmão, para não esquecer ninguém e não deixar ninguém aborrecido. Mas fiquei feliz com o que lá vi. Os irmãos se portaram muito bem. Lá também aquele local foi muito bem escolhido, atendeu a necessidade dos irmãos. E eu já deixo um aviso aqui, irmãos, ano que vem, os irmãos procurem se comprometer e garantam a vaga. Porque eu quero acreditar que quando nós estivermos chegando lá em setembro, já não vai ter mais vagas. Porque o que nós pretendemos fazer? Iniciar, Humberto, em fevereiro já o pagamento, e os irmãos já vão adquirindo vaga. Garanta a sua reserva, para que não aconteça como ontem, que alguns irmãos até me procuraram. Mas, irmãos, os irmãos precisam entender que, infelizmente, existe uma quantidade também. Ou seja, eu trago até um paralelo com relação a isso. Às vezes as pessoas falam assim: não, depois lá na frente eu acerto, lá na frente. Irmão, se tem dificuldade, é como o jantar do dia 30. Eu já avisei, o objetivo é que todos participem. O jantar é para todos. Ah, pastor, mas eu venho aqui de vez em quando. Mas se o irmão tiver interesse, já procura a irmã Jane e participe. Não deixe para a última hora. É uma confraternização que nós teremos e nós estamos aí trabalhando e as coisas não param. Amém, meus irmãos? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu confesso que eu estava hoje em casa meditando e orando a Deus, pedindo uma palavra. E eu mesmo já preguei essa palavra algumas vezes. Mas Deus falava ao meu coração: leve esta mensagem, pois há almas que necessitam saber. E eu gostaria até de dar um título a essa mensagem: todas as palavras que Deus disse em relação a vós se cumprirá no tempo certo. Vírgula, após passarmos pela prova. Porque às vezes tem crente que fala assim: irmão, estou esperando a bênção, mas se você não é nem aprovado, como que você vai ser classificado no ano que vem? Um aluno que estudou o ano inteiro, ele chega no final do ano, o objetivo é passar. Se ele não passa, ele continua no estágio em que está. Não é isso, irmão Maurício? Mas necessário é que ele seja aprovado, para sendo aprovado, ele dar um passo adiante. E agora nós vamos falar aqui algumas lições que nós aprendemos com o apóstolo Pedro em sua passagem pelo cárcere. Atos 12 diz assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João.
E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asnos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, essa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo do Senhor se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E eu digo amém. Pedro, a partir do capítulo 2 de Atos, começa a sua caminhada, anunciando o Evangelho, ganhando almas para o reino, intercedendo pelos enfermos. Mas a partir da experiência do capítulo 12, eu entendo que Pedro, a partir de então, se torna um homem pronto para a obra do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, nós até pensamos que estamos prontos. Muitas vezes nós até achamos que já estamos qualificados para determinada obra. Mas é necessário muitas vezes passar por situações difíceis que nos envolvam. Porque uma coisa, Maurício, é interceder por irmã Luísa, outra coisa é interceder pelo meu filho, e outra coisa ainda é interceder por mim mesmo. Então nós vemos que chegou a hora de Pedro. E aí nós vamos trazer uma explanação a partir do versículo 1. Herodes, ele lança mão de alguns da igreja, de alguns discípulos, irmão Amadeu, para os maltratar, como diz o versículo 1. No versículo 2, Herodes mata Tiago, irmão de João. A partir da morte de Tiago, a coisa começou a ficar um pouquinho mais estreita, porque até então, eles sabiam que estava sob perseguição em Jerusalém, mas até então não havia morrido ninguém após Estevão, que foi o primeiro mártir. Porém, quando chega no capítulo 12, a Bíblia diz que Herodes estava lançando mão e já tinha matado Tiago. No versículo 3 começa dizendo assim: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou fazendo o quê? Mandando também prender a Pedro. Primeira lição que eu tiro aqui: o mundo muitas vezes se alegra quando alguns da igreja se tornam escândalos, como aconteceu na última sexta-feira, um caso que todos os irmãos sabem que está aí na mídia. E ainda eu vejo alguns crentes que falam assim: ó, tá vendo? Agora pegou o Malafaia. Irmãos, entenda uma coisa:
não importa a placa de igreja, não importa o que ele está fazendo lá ou o que deixa de fazer, uma coisa eu sei, é um homem que está falando de Jesus. Pastor, mas eu não sei não, estou achando que ele tem culpa no cartório. Deixa que vai ser com ele Deus. Nós precisamos interceder uns pelos outros, e a Bíblia diz que todo aquele que comigo não espalha, ajunta. E aí nós vemos aqui que o objetivo de Herodes era agradar o povo. E vendo que isso agradava os judeus, continuou e foi mandar prender a Pedro. Sabia que tem pessoas que se alegram quando te vê desempregado? Sabia que tem pessoas que se alegram quando vê o crente? Já bateram no carro do crente. Tem pessoas que se alegram. Mas eu quero crer que na igreja não existe pessoas desse jeito. Por quê? Porque se existe, não está do nosso lado, está do lado do adversário. Mas quem está do lado de Cristo, ele jamais se alegra quando vê o irmão sofrendo. Só que Herodes estava se alegrando e o povo também. E aí eles resolveram mandar prender a Pedro. Vira a página. Só que Pedro estava debaixo de duas grandes promessas do próprio Jesus. E aí alguém pode levantar a mão e perguntar: pastor, mas quem tem promessa de Deus não morre? Segundo Hebreus, muitos morreram e muitos pereceram sem alcançar a promessa. Só que com Pedro, ele recebeu a promessa diretamente da boca de Jesus. Pastor, então tem diferença? Tem. Se há uma promessa da boca do homem, meu irmão, você vai se entristecer e ela pode não se cumprir. Mas se há uma promessa da parte de Jesus, você pode esperar em Deus e descansar, porque quem no mundo ou o diabo não impedir, queira pôr dificuldade, queira destruir, mas a promessa de Jesus está sempre de pé. E aí Pedro estava preso. Pastor, mas qual é a promessa? Vou falar só de uma por conta do tempo. Em João 21, 18 e 19, Jesus ele vira para Pedro e fala: olha, quando tu estiveres velho, vão te cingir e vão te levar, em outras palavras, em lugares que você muitas vezes não vai querer. Ou seja, Jesus estava profetizando que Pedro ia ficar velho. Só que quando chega aqui no capítulo 13, 12 de Atos, nós vemos Pedro preso e vemos uma sentença de morte. Moral da história: Herodes escolheu o homem errado. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo da parte de Deus aqui nesta noite. Quando Satanás escolhe o homem errado, que está sob a promessa de Jesus, é perca de tempo. Ele levanta para cair, ele peleja para perder, ele tenta impedir, mas não impede, porque operando Deus, ninguém impedirá. Aí levaram Pedro, irmão. Levaram o homem que Jesus disse que chegaria à velhice. Meu irmão, as coisas no contexto humano podem estar demorando. Talvez você não vê nem uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Mas eu preciso te dizer nesta noite: não se desespere, fique na presença do Senhor, não se abata com isso, mas creia na promessa do Senhor, que é fiel para se cumprir. Aí Pedro está guardado na prisão. E no intervalo, diz o texto no versículo 4, que era Páscoa. E Pedro estava preso, olha o contexto, a 4 quarternos de soldado. 4 vezes 4, 16 soldados cuidando de Pedro. E Pedro estava encerrado na prisão, guardado por 3 portas. E é aí onde nós começamos a discorrer. Para
não parece, Maurício? 16 soldados para um homem e 3 portas para a liberdade. Qualquer um de nós aqui falaríamos: como esse homem vai escapar? E muitas vezes você fala: como eu vou sair desse problema? Mas eu quero te dizer que o Deus que opera o sobrenatural continua sendo o Deus fiel à sua igreja. Pastor, mas como que eu vou sair dessa? Descansa no Senhor, porque Ele sabe. Pastor, mas como que eu vou escapar dessa? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O dia que a coisa estiver tão estreita no mundo, irmão Claudinei, que não tiver saída nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, vai chegar a hora de soar a trombeta e nós vamos sair por cima. Quando o irmão achar que não tem mais saída, a saída vai ser pelo alto. A saída para aquele que espera e crê no Senhor, ela é de maneira que nós não conseguimos entender, mas a saída vem. Tem muita gente querendo entender o trabalhar de Deus. Não perca tempo, meu irmão. Só creia, confie, adore e espere no tempo do Senhor, porque no tempo do Senhor Ele faz todas as coisas. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado aonde? Na prisão. E o que a igreja fazia enquanto Pedro estava guardado? Aí já vem a segunda lição para o irmão. A igreja precisa interceder pelos que são presos. Pastor, mas meu filho está preso nas drogas. Continua orando. Porque eu acho interessante que o texto diz aqui: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. A igreja aqui não estava orando segunda, quarta e sexta, era contínua oração. A igreja aqui não estava orando só terça, meus irmãos, era contínua oração. A igreja aqui não estava orando somente no sábado de manhã, mas era contínua oração. Meu irmão, a chave é nós estarmos em contínua oração perante o Senhor, porque quando nós estamos em contínua oração, o sobrenatural é com Deus. Aí Pedro estava lá e a igreja orando. Só que quando chega no versículo de número 6, acompanhe comigo o texto. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, ou seja, uma noite antes de Pedro ir para a degola, e aí eu vou pegar uma paráfrase do Natal: quem morre na véspera é peru. A última palavra, a última palavra ainda é de Deus. Herodes já estava amolando a vaca, Herodes já estava preparando a forca, mas ele não sabia que havia uma palavra da parte de Jesus sobre a vida de Pedro. Meu irmão, os inimigos podem até estar preparando a forca, mas a última palavra vem do Senhor nosso Deus. Descansa no Senhor, confia nele, fica na presença do Senhor, porque é Ele que opera. Parece que eu vejo Herodes comemorando, vou matar mais um. Parece que eu vejo Herodes falando: Tiago já foi, só faltam 11, vou matar mais um. Quando você pensa que é o fim da história, é o começo da história que Cristo Jesus escreveu. Tem gente que pode até desejar o seu fim, mas o meu fim, o seu fim, o nosso fim, quem determina é o Senhor nosso Deus. Creia nele, descansa nele, porque Ele cuida de nós. Segura aí, meu irmão. Pedro estava debaixo de uma sentença de morte. No versículo 6 diz assim: nessa mesma noite estava Pedro dormindo,
Tira uma lição aqui, Vancilente. Tem crente que por conta de uma dívida de 10 reais perde a noite do sono. E Pedro que estava para morrer. Deixa eu falar uma coisa da parte de Deus. Deus tem o controle e o poder nas suas mãos. Não se desespere nessa noite. Descansa no Senhor seu Deus. Creia. Creia na palavra do Senhor. Não se desespere. Pastor, mas o negócio está estreito, está difícil. O negócio é impossível. O Cristo Jesus que nós servimos continua sendo o Senhor do possível e também do impossível. Espera nele. Pedro estava dormindo, irmão. Irmão, para de perder noite de sono. Quando o crente não sente sono, é porque Deus quer que ele ore, vai orar. Que aí você passando meia horinha de oração, daqui a pouco o sono vem gostoso, você vai dormir tranquilo, parece que a cama fica até mais fofa e o nome do Senhor vai ser glorificado. Continua orando, continua buscando, continua perseverando, porque Ele tem cuidado de nós. Pedro dormia. Só que Pedro estava ligado entre dois soldados. Agora apertou mais ainda. Imagina Pedro amarrado a um e amarrado a outro. Tem um mistério aqui que eu vejo, irmão Claudio. Segura essa aí, meu irmão. Você pode estar até amarrado na dependência de alguém, mas quando brilha a luz de Jesus, cai as cadeias. Meu irmão, a bênção que é sua, ninguém vai compartilhar. Ele pode até dar glória a Deus, ele pode até participar, mas o que Deus tem para você é seu, o que Deus tem para mim é meu, o que Deus tem para a irmã é da irmã. Descansa no Senhor, porque nós não precisamos brigar e nem disputar por bênção, porque o Senhor nosso Deus tem abundância. Vai vendo. Pedro estava ligado com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, Pedro estava acorrentado a dois soldados e fora ainda tinham mais dois. Os irmãos são bons em matemática? Quantos tem aqui então? 2 e 2? Então vamos lá. Em cada porta, que são 3, tinha mais 4 soldados. Deixa eu falar algo da parte de Deus. Glória a Deus. Segundo a história, 32 soldados guardavam o túmulo de Jesus. E aqueles 32 teriam muita dificuldade para rolar a pedra. Mas os planos de Deus ninguém pode impedir. Nós vencemos não é só pela quantidade, mas é pelo poder de Deus. Deus continua sendo Deus e continua crendo na sua igreja, que é uma igreja de fé, que Ele continua operando milagres como foi louvado nesta noite e maravilhas, porque Ele não muda e Ele não falha. Olha o texto, versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Eu vou dar aqui uma quinta lição. Quando a coisa estiver muito estreita, não murmure. Porque quando a coisa aperta, que você não vê solução, é aonde o anjo do Senhor se manifesta. Quando todos os recursos do homem se esgotam, quando toda a esperança cai por terra, aí começa o operar de Deus. Meu irmão,
que não seria o fim. Agora eu digo para o irmão: por que te abates, ó minha alma? Por que se desespera? Deus continua no controle da situação. Quando a causa está nas mãos do Senhor, só pela falta de nossa fé que nós podemos tirar. Mas Deus está mandando dizer nesta noite: eu estou no controle, eu estou trabalhando, você não está vendo, mas eu continuo operando e trabalhando, porque eu te amo, eu te chamei, eu te comprei, e por isso você está aqui. Parece que eu vejo o salmista Davi. Me perdoe, meu irmão, as lágrimas, porque eu não consigo aguentar. Parece que eu vejo Davi na caverna de Adulão, Saul perseguindo, provas e tribulação, e de repente ele olha para trás e fala assim: mas Samuel me ungiu, aonde está a promessa? Deixa eu te dizer uma coisa: a prova vem antes da vitória, a prova vem antes da promessa, a prova vem antes da aprovação. Deus não te esqueceu e os planos do Senhor ainda estão de pé. Pedro estava ali naquela prisão. Pedro andava com Jesus. Pedro conheceu Jesus. Mas Pedro, como os muitos crentes aqui nesta noite, não tiveram experiência direta. Aí é onde eu tenho que falar algo da parte de Deus, meu Claudinei. Tem crente que vive no testemunho do outro. Ele não tem uma história para contar, porque ainda não teve uma experiência com Deus. Mas Deus está mandando dizer aqui nesta noite: Ele ainda vai se revelar a você, porque a prova vem, não é para te destruir, mas é para você ver o tamanho do Deus poderoso e santo que você serve. Vamos para frente. Vamos para frente. Só que no versículo 7, Deus começa a trabalhar. No versículo 7 diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor. Aí eu me lembro de um hino antigo que falava assim: que é nos momentos difíceis que Deus aparece. Quando você diz não tem jeito, é a vez do Senhor. Muitas vezes nós murmuramos quando vem a luta. Mas deixa eu falar algo para você, meu irmão. Quando vier a luta, é momento de orar e descansar no Senhor, porque é onde nós vamos ver a glória de Deus. No 7 diz que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz aonde? Na visão. Então segura aí, meu Claudinei. A luz vai resplandecer aonde está a prova. Tem gente achando que a luz vai resplandecer só na igreja. Não, na igreja está a luz, mas na sua prova, você vai ver a luz resplandecer.
procurava minha irmã, estava longe, procurava ligar para um, só chamava, procurava ligar para um pastor, estava longe. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, não é que eles não querem ajudar, é porque Deus quer te dar uma experiência e a prova é só sua. Pastor, mas ninguém vem me visitar e eu estou na prova. Não murmura não, porque a prova é sua. E através dessa luta, dessa prova, Deus vai ser glorificado. É experiência sua. Na prisão resplandece a luz. Aí eu começo a ver. O anjo do Senhor toca em Pedro. Desperta, Pedro. Pedro acorda. E o anjo dá uma ordem a Pedro no versículo 7. Levanta-te devagar, é isso? Levanta-te como? Deus tem pressa para realizar. Deus tem pressa para realizar. Mas as coisas ainda não aconteceram porque você está dormindo. Deus tem pressa para realizar, mas precisa, antes de você se levantar, você acordar. Pastor, o tempo está passando, pastor. Tá, porque você precisa se levantar. Tem gente que fala, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Errado. Na nossa Bíblia, até com o profeta, como foi com Ezequiel, Deus falava, põe de pé e eu falarei contigo. Deus não fala com quem dorme. Deus fala com quem está na posição, com quem está de pé. Tem muita gente dormindo espiritualmente e não está entendendo, mas quem está acordado, Deus fala. Mas está gostoso. Se você já acordou e está de pé, agora Deus vai começar a trabalhar. Está entendendo aí? O segredo é acordar e estar de pé na presença do Senhor, porque aí Ele vai começar a operar. Quer ver o mistério? Veja essa daí, Diego. O que diz no finalzinho do versículo 7? Dizendo, levanta-te depressa. Quando Pedro se levanta, o que acontece? O que acontece? Ai, irmão, eu sei que eu baixou demais. Eu já começo a glória a Deus só de pensar. Porque o segredo é só levantar depressa, as cadeias caem. Não houve palavra mágica, como muita igreja está falando aí. Não houve rosa mágica, não houve saquinho de sal, não houve terra de Israel. Foi só obedecer a ordem do Senhor. Quando você obedece a ordem do Senhor, o milagre acontece. Aleluia! O que Deus mandou você fazer, meu irmão? O que Deus mandou você fazer, minha irmã? Faça, obedeça a voz do Senhor, porque é Ele que quebra as cadeias. E caíram-lhe as cadeias das mãos. E disse o anjo, meu Deus, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse mais, lança as costas à tua capa. Só sai da cadeia cingido, calçado e com a capa.
E saindo o seguia. Vou falar baixinho, viu, irmão? Somos nós que seguem o anjo, não é o anjo que segue nós. Tem crente que quer dar os planos para Deus, mas você tem que seguir os planos de Deus. Tem crente que quer que o Senhor vamos comigo, e o Senhor fala, rapaz, mas você vai aí. É você que tem que seguir o anjo. Pastor, seja mais claro. Tem lugar que você quer ir que o anjo não vai. Mas se você seguir o anjo, vai dar tudo certo. Se você seguir o anjo, ele vai te libertar. Ele vai te tirar da prisão. Porque ele sabe como. Vem comigo. Versículo de número 9. E saindo o seguia. E não sabia que era. Finalzinho. Mas cuidava que via alguma. Pastor, mas Pedro andava com Jesus, mas não sabia discernir mais. Mas Pedro não viu os milagres? Viu. Pedro andava com Jesus? Andava. Mas Pedro não tinha conhecimento? Tinha. Só que Pedro não sabia discernir o que era real e o que era visão. Então segura essa aí, meu irmão. Tem crente que às vezes sonha de barriga cheia e está achando que é sonho de Deus. Tem crente que às vezes fala, eu vou pegar e vou colocar o pé naquele terreno lá porque Deus me deu. Não faça isso não, porque o cachorro pode estar solto de morder. Mas se for algo vindo da parte de Deus, vai se cumprir. Porque nós precisamos saber discernir o que é real e o que é visão. Vamos em frente. Versículo de número 10. E quando passaram a primeira e segunda guarda, ou seja, primeira guarda uma porta, segunda guarda outra porta. Aí já ficaram para trás quantos soldados? 3 vezes 4? 12. Acompanhe mesmo. Diz assim. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de fé. A porta de fé. Por que não se mencionou as portas anteriores? Mas mencionou a de fé. Vou concluir o texto. Olha só. A porta de ferro que dá para a... Aí diz, a qual se lhes abriu por si? Pois bem. Pastor, qual que é o mistério aí? O mistério está em Mateus 16, 19. Qual que é, pastor? Vocês esqueceram que Pedro recebeu as chaves? Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Não despreze o que Deus lhe deu, porque vai servir para abrir porta lá na frente. O próprio Jesus vira para Pedro outro dia e fala assim: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas vai entender depois. Deus muitas vezes nos dá a chave e a gente acha que não serve para nada e joga fora. Segura aí, meu irmão. Às vezes você vê palavra e fala, isso aí não é nada para mim, mas é para você que muitas vezes joga a chave fora. Daqui a pouco Deus entrega o tesouro e não tem a chave para abrir. Que mistério é esse, pastor? É espiritual. Muitas vezes Deus nos dá a bênção hoje, só que a posse é daqui a um mês e você joga a chave fora. Deixa eu te falar uma coisa aqui bem clara, meu irmão. Toda palavra que vem da parte de Deus, eu só trabalho com a enxada. Eu puxo, é para mim. É para mim. É para mim. Agora tem crente que trabalha com a paz, irmão Claudinei. Isso aqui é para fulano que está aqui. Isso aqui é para aquele que faltou. Eita, essa palavra fulano tinha que estar aqui. Meu irmão, não jogue a chave fora, porque pode ser que você vai precisar lá na frente.
Indo para o fim, Pedro chega na porta mais difícil, a porta de ferro, e ela abre por si só. Pastor, qual que é a moral aqui desse texto? É que basta você seguir a ordem e a direção de Deus, você vai chegar ao destino determinado por Deus. Pastor, mas e o que aconteceu mais? Aí tem mais uma coisa aqui. Olha só. A porta de ferro, versículo 10, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua. E logo o anjo... Pastor, por que o anjo se apartou? Por que o anjo se apartou, filho? Então segura essa aí para você dar glória a Deus. Anjos, segundo a Bíblia, são agentes ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tem crente que prefere a presença do anjo do que a presença do Espírito Santo. Mas o anjo só opera determinada missão e depois é você e o Espírito de Deus. Pastor, não estou entendendo. Então entenda aqui, meu irmão. Anjos estão a serviço da igreja, dos crentes que vão morar no céu. Mas quem está conosco todos os dias, até a consumação do século, é o Espírito de Deus. Última lição, versículo 11. E Pedro, tornando a si, Pedro estava bobo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quem quiser creia. Tem coisas que Deus vai fazer que muita gente vai achar que é visão. Mas eu creio pela palavra do Senhor que tudo quanto Deus tem para fazer na minha vida é real. É realidade. É cumprimento da palavra do Senhor. Porque nós servimos a um Deus que tudo pode. Aí Pedro diz assim, olha só, o homem, Marisa, que andava com Jesus, com muitos crentes aqui, versículo 11, e Pedro, tornando assim, disse, agora eu sei que verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Tem crente que vai chegar no céu, Maurício, e vai falar assim, nossa, eu cheguei aqui. Glória a Deus. Santo Deus. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui, o que Deus quer que nós façamos hoje, o que Deus tem para nós amanhã, e o crente fiel precisa saber onde vai chegar. Glória a Deus. Se eu fosse perguntar aqui, quantos têm a certeza de salvação? Já um levantou a mão lá. Diz-nos um certo escritor, Diego, que na época da Guerra Fria, na extinta União Soviética, havia um grupo de crentes que estavam servindo em uma espécie de, vamos dizer assim, uma sala inferior, ou seja, uma câmara de esgoto. Aí diz que o povo estava lá servindo a Jesus e dando glória a Deus, parecia a igreja do Parque Cristo, era um cantando, tocando, pulando. Aí o povo estava servindo, meu Deus. Daí a pouco, mal bateu. Aí entrou os camaradas, tudo de metralhadora, tudo encapuzado. Os que confessam o nome de Jesus passam para o lado de lá, vai morrer. Aí disse que até os obreiros falou assim, rapaz, deixa eu ir para o lado de cá que eu quero viver. Aí daqui a pouco ficou uns 3, 4 lá, irmão. É igual, Diego. Está lá em Daniel capítulo 3. Quando
um dos camaradas tirou o capuz, falou assim: nós também somos crentes, é só para ver o bando de falso que tem. Você quer morar no céu mesmo? Você está disposto a morrer por Cristo? Não seja o Pedro, mas seja o crente fiel. Não seja o Pedro, mas seja um servo fiel, temente a Deus e obediente à sua palavra. Se coloque de pé. Quando Pedro saiu da prisão, qual foi o primeiro lugar onde Pedro foi? Aonde estava havendo? Aonde estava havendo? Aí eu pergunto, depois que Deus te abençoou, para onde você vai? Ah, pastor, Deus agora me deu carro, pastor, eu preciso curtir o verão. Ô pastor, agora que eu estou na bênção, pastor, eu preciso aproveitar a vida, eu estava andando a pé, agora já tem carro. Pegue a lição de Pedro. Meu Deus, isso é profundo. Depois que você é abençoado, você precisa ir ter com aqueles que intercederam por você. Eu quero chamar agora pela fé. Só, pastor, eu estou com o dedo doendo, vai no dentista que ele arranca. Eu estou falando de coisas difíceis e impossíveis, vem aqui na frente. Se for dor de barriga, toma lá um remédio, uma farinha com maisena, com limão, vai sarar. Pastor, mas meu problema é impossível, aí o irmão vem. Pastor, mas o negócio é estreito, pastor, aí o irmão vem. Rapaz, mas é tudo isso. Se eu soubesse que era tanta gente assim, eu já ia orar pelos irmãos lá. Mas venha pela fé, já vem dando glória a Deus e adorando. Já venha exaltando o nome do Senhor. Já vou pedir para esse sobreiro cheio de fé, já pula para lá e vamos interceder por esse povo. A palavra do Senhor tem que ser pregada e depois ela precisa ser praticada. Glória a Jesus. Glória a Deus. Já vai orando aí, dando glória a Deus, meu. Não seja um espectador. O texto diz que a igreja fazia contínua oração. Já vai intercedendo aí, porque não é pelo pastor. O pastor é simplesmente o responsável, mas a responsabilidade maior está no nome de Jesus. É a igreja que vai orar, é a igreja que vai interceder. E eu quero fazer mais um desafio. Eu quero crer que tem mulher e homem de Deus sentado aí. Se alguém sentir da parte de Deus aí, pode me ajudar a interceder aqui. Esse irmão de camisa preta, eu não te conheço, meu irmão. E está difícil o negócio na sua casa. Mas não está perdido. Creia e espere no Senhor. É Ele que faz a obra. Ele continua sendo Deus. E Ele vai visitar o Senhor.